E a gente estava fazendo um estudo, estava lendo e a gente falou sobre as 6 paramitas. Vou fazer só uma recapitulação rápida do que seja as 6 paramitas. Tá? Foi no capítulo 7 que a gente parou, ou 8? Você lembra? Eu cheguei a falar faltou só as 2 últimas. Bom, então vou fazer uma recapitulaçãozinha e aí a gente vai seguir adiante. Da última vez a gente falou sobre as 6 paramitas, né? E o que são 6 paramitas? As paramitas significa ação transcendental, no sentido de realizar ações ou ter atitudes de maneira não egocêntrica. Transcendental não se refere a alguma realidade externa, mas ao modo de como conduzimos nossas vidas e percebemos o mundo. As 6 paramitas então são generosidade, os preceitos morais, paciência, vigor, meditação e sabedoria. Da última vez a gente falou sobre generosidade, preceitos morais, paciência e vigor. Faltando então meditação e sabedoria, que é o capítulo de hoje que a gente vai ler. A ideia mahayana das 6 paramitas não difere muito da nobre senda octupla do budismo inicial. Ambas as práticas enfatizam o cultivo da compaixão e da sabedoria, alcançadas pelos 3 treinamentos de Shila, Samadhi e Prajna: moralidade, meditação e sabedoria, que é o tripé, né? Desenvolvendo a moralidade, podemos despertar a compaixão e, pela meditação, conseguimos cultivar o discernimento ou sabedoria. Se um praticante da meditação desenvolve a sabedoria, mas não consegue desenvolver a compaixão, surge um problema. Pela sabedoria, podemos compreender a natureza do eu e ter certa compreensão da realidade. Mas sem compaixão, somos incapazes de estar no mundo e interagir com outros seres vivos. De forma semelhante, a compaixão sem sabedoria pode nos permitir interagir com outros seres vivos, mas falta de sabedoria polui a interação com impurezas, delusões e ilusões. A paramita da meditação é o vínculo entre sabedoria e compaixão. Praticar as 4 primeiras paramitas de maneira não egocêntrica é dificílimo sem a prática da meditação. Então, quais são as primeiras? Vou sempre retornar para a gente lembrar, porque senão a gente fala muito e acaba não lembrando. Então, quais são as 6 paramitas? Né? Generosidade, tá? Que é chamada de dana, tá? Os preceitos morais, que é chamada de shila, paciência, vigor, tá? E nós estamos falando agora da meditação. Então, a paramita da meditação é o vínculo entre sabedoria e compaixão. Praticar as 4 primeiras paramitas de maneira não egocêntrica é dificílimo sem a prática da meditação. No Ocidente, o sentido da meditação e os motivos para praticá-la são compreendidos de várias formas diferentes. A meditação popularizou-se bastante. Muitas pessoas, particularmente da área de saúde, já reconhecem seus benefícios. Algumas pessoas acham que a meditação as ajudará em vários sentidos, como viver por mais tempo, prolongar a juventude, perder peso, parar de fumar, etc.
A meditação pode fazer tudo isso, mas em tradições orientais, como o budismo e o hinduísmo, possui um sentido mais profundo. A meditação não é praticada por um motivo específico, como reduzir o estresse, aumentar a concentração nos esportes ou eliminar a ansiedade. Ela deve ser inserida no contexto geral de como vemos nossas vidas e percebemos o mundo. Isso só pode ser propiciado por certo tipo de perspectiva filosófica ou religiosa. Muita gente se assusta com a ideia de religião e diz: quero aprender a praticar a meditação, mas, por favor, nada de superstições orientais. Estou disposto a praticar os exercícios respiratórios ou qualquer outros que você recomendar. Na tradição oriental, a prática da meditação está ligada à nossa formação de uma maneira fundamental e não simplesmente à mudança de um aspecto nosso. Transformando-nos, somos capazes de lidar adequada e significativamente com tudo o que acontece em nossas vidas. Meditação é samadhi ou dhyana em sânscrito e samten em tibetano. Em chinês foi traduzida para Chan e no Japão é mais conhecida como Zen, uma corruptela do termo chinês. Samten em tibetano basicamente significa mente estável. Sam pode significar mente ou pensamento e Ten significa estável. A mente que não se distrai facilmente é capaz de permanecer focalizada e concentrada, está em estado de meditação. Então é assim, né? A mente que consegue não se distrair e permanecer focalizada e concentrada é um estado de meditação. No Ocidente, meditação pode significar refletir ou pensar sobre um problema, mas nas tradições orientais refere-se à mente imperturbável, capaz de se concentrar no objeto da meditação. Vimos que há dois tipos diferentes de meditação no budismo. A meditação da tranquilidade, ou shamatha em sânscrito, denomina-se Shine em tibetano, que significa habitar a paz. A meditação do discernimento, ou vipassana em sânscrito, é o mesmo que Laton em tibetano e significa visão superior. Comecemos pelo aspecto shamatha, ou meditação da tranquilidade, porque sem tranquilidade o discernimento não pode ser desenvolvido. Às vezes, a meditação do discernimento também é traduzida como meditação analítica e pode dar a impressão de que tem algo em comum com o que normalmente chamamos de meditar sobre um problema específico. Embora envolva pensamentos e conceitos, eles são considerados sob o prisma de como surgem na mente. Na meditação da tranquilidade, não nos preocupamos com pensamentos e conceitos. Isso não significa que devemos rejeitá-los ou suprimi-los. Devemos observá-los à medida que surgem, percebendo que estão presentes e depois tentar abandoná-los. Na meditação da tranquilidade, o pensamento não é utilizado como na meditação do discernimento. Precisamos entender desde o início quais atitudes atrapalham ou ajudam o nosso progresso na meditação da tranquilidade. Bom, basicamente aqui o que ele fala é que nós temos dois tipos de meditação. O princípio básico, que é o Shine, tá? Em tibetano, que é quando a gente traz a mente para o momento agora, né? Esquece o passado, esquece o futuro, apenas presta atenção no momento, tá lúcido do momento, tá observando um objeto, tá observando a respiração, os pensamentos vêm e vão, a gente deixa eles virem, não se agarra a eles, não se apega a eles, e eles vão terminar por si só. Isso é o que a gente chama de Shine ou shamatha, tá? Ou apaziguar a mente, é o princípio básico. Depois disso, vem o que a gente chama de Laton,
ou Vipassana em sânscrito, que é onde você aproveita os pensamentos que estão vindo e você faz uma observação analítica da sua mente no contexto desses pensamentos. Tá? É onde a gente costuma dizer que a gente observa a nossa mente funcionando. É como se o computador, lá rodando os programas, passasse a observar os programas rodando nele próprio. E normalmente, pelo menos é o que ele quis transmitir aqui, a gente medita para um ganho maior do que ter tranquilidade, relaxamento, né? A gente medita para ter compreensão melhor das coisas, saber como a mente da gente funciona e saber adequar as nossas ações, as nossas reações, né, frente a situações que a gente é submetido no nosso dia a dia. Princípios da prática. A meditação shamatha, ou chinê, não se constitui de uma única prática, mas de uma diversidade de abordagens. De acordo com as tradições budistas em geral, como parte da criação de condições apropriadas à tranquilidade, é importante que o meditador restrinja os sentidos, o desejo de alimentos e qualquer outra coisa com o potencial de perturbar ou confundir a mente. Enquanto mantém esse tipo de serenidade, ele deve se acomodar confortavelmente, adotando a denominada postura de Vairochana de 9 pontos. Ela é recomendada como a mais benéfica postura de meditação. É uma posição de pernas cruzadas, com as mãos repousando uma sobre a outra ou no colo, sobre os joelhos, ombros ligeiramente estirados, cabeça ligeiramente inclinada para frente, espinha dorsal absolutamente reta como uma flecha, olhar dirigido para baixo e concentrado na ponta do nariz, boca ligeiramente aberta, a ponta da língua tocando o céu da boca e respiração regular e relaxada. A implicação é que devemos resistir a modificações na postura e desistir delas. Esse pode ser um ponto importante, tendo em vista que tantos ocidentais começaram a adaptar as posturas da meditação às suas preferências. Neste caso, talvez as preferências do indivíduo não devam ser levadas em consideração, a não ser, é claro, que sofra de algum tipo de restrição física debilitante. Bom, então é assim, quando a gente fala, para começar, a princípio, a gente adotar uma postura confortável, é para a gente ir se adaptando, tá, a trazer a mente para o aqui e o agora, para observar um foco, é para aprender a treinar a mente. Mas à medida que a gente vai ganhando experiência e prática disso, é importantíssimo que a gente mantenha a postura, porque postura inadequada, a gente não consegue uma meditação eficaz, eficiente e que traga benefícios para a gente. Isso é ponto pacífico. Isso todos os mestres ensinam, que é importantíssimo a coluna ereta, e é a partir do momento que a gente vai ganhando experiência, cruzar as pernas, esticar o ombro, a postura da mão, o olhar. Ele fala que um olhar para a ponta do nariz e reto é uma das técnicas, né? Ok? Então, é porque a gente meditou antes olhando para baixo, para cima, são outras técnicas também. Tendo
adotado a postura de Vairocana, assim, o que é a postura de Vairocana? Né? A postura de Vairocana é isso que ele descreveu: coluna ereta, pernas cruzadas, braço repousando sobre os joelhos ou a coxa, a cabeça pendida, o maxilar relaxado, a ponta da língua tocando o céu da boca, o olhar fixo num ponto, um palmo à frente do nariz. Essa que é a postura de Vairocana. Tendo adotado a postura de Vairocana, o meditador deve, então, concentrar sua mente na respiração. É o comecinho, é como a gente fez, né? Na verdade, poderíamos usar outros objetos de concentração, como uma imagem de Buda, uma pedrinha. Porém, o uso da respiração para este propósito é visto por todos os budistas, independente da tradição, como a opção mais prática e eficaz. Deve-se respirar naturalmente, sem esforço, evitando uma respiração ruidosa, com tensão e esforço exagerado, ou muito superficial. Se o meditador persistir na shamatha ou shinê, aprendendo a coordenar a respiração, sua mente gradualmente se tornará mais tranquila e sossegada. Isso é verdade. Se a gente sentar, e a coisa básica do ser humano é a respiração, né? Então, se a gente prestar atenção na respiração e controlá-la, né? Enchendo o pulmão, inspirando, expirando, bem tranquilo, a mente, indubitavelmente, ela assenta. No decorrer da meditação shamatha, ou shinê, o meditador precisa se familiarizar com os denominados antídotos. Esses antídotos neutralizam certos obstáculos à meditação, que já são conhecidos. Portanto, nesse ponto, o meditador deve conhecer quais são esses obstáculos, bem como os antídotos contra eles, quando devemos recorrer aos antídotos e quando devemos desistir deles. Saber quando usá-los é tão importante como saber quando não usá-los. Então, vamos agora ver os obstáculos à meditação. São 5 obstáculos ou falhas, tá? Então, os 5 obstáculos são preguiça, desatenção, torpor e agitação, falta de aplicação e aplicação em excesso. E 8 antídotos e 9 estágios se aplicam à meditação. Os 5 obstáculos do Mahayana diferem daqueles discutidos no capítulo anterior em relação ao budismo inicial. Então vamos lá primeiro aos 5 obstáculos. A primeira falha é a preguiça, a segunda, desatenção, a terceira, torpor e agitação mental, a quarta, a falta de aplicação e a quinta, o excesso de aplicação. Dos 8 antídotos, 4 são para o obstáculo da preguiça. Olha como ela é terrível, né? Só para ela tem 4 antídotos. Convicção, inclinação, esforço ou vigor e flexibilidade de corpo e mente. Para lidar com o segundo obstáculo, que é a desatenção, usamos o antídoto da plena atenção. O terceiro obstáculo, torpor e agitação, eles são contados como um, tá? Tem um antídoto da apercepção. O quarto obstáculo é a falta de aplicação, cujo antídoto, obviamente, é a aplicação. E o quinto obstáculo é o excesso de aplicação. Para neutralizá-lo, recorremos ao antídoto da equanimidade. O Madhyanta Vibhanga diz, isso é um texto hindu, tá? Que fala sobre meditação. Todos os objetivos
podem ser alcançados quando existe tranquilidade e a mente se torna maleável pelo abandono das 5 falhas e pelo emprego dos 8 antídotos. Acomodar a mente na tranquilidade é a causa e a tranquilidade é o efeito. Lembrar o benefício da tranquilidade, detectar a preguiça e a agitação, abandonar as falhas ou obstáculos, aplicar os antídotos, alcançar a tranquilidade intrínseca, esses são os 8 antídotos. Então, vamos agora tentar dissecar isso. Provavelmente não vai dar tempo de eu terminar esse capítulo hoje. Vamos tentar, mas a gente vai, porque isso é muito importante, né? Vai ensinar a gente como lidar com esses obstáculos do dia a dia, que quando a gente senta para meditar, ou até mesmo se propõe a meditar um pouquinho todo dia, a gente vai encontrá-los, tá? Então vamos ao primeiro deles, que é a preguiça. Há 3 tipos de preguiça, que é o primeiro obstáculo, né? O primeiro tipo dá origem a atitudes autoderrotadoras, como pensar que não temos capacidade de melhorar por nosso próprio esforço. Achamos os obstáculos tão esmagadores que é impossível progredir por nós mesmos. O segundo tipo de preguiça é aquela que surge de padrões habituais. Por estarmos habituados a certo tipo de vida, ou devido à nossa companhia, ou aos tipos de propensões internas que possam estar presentes, podendo não ser capazes de superar este obstáculo. Então, o primeiro tipo de preguiça é o autoderrotista, né? O segundo é por padrões habituais mesmo de comportamento. E o terceiro seria a falta de interesse. Pensamos, de que adianta meditar? A meditação não vai mudar as coisas e no final continuarei do mesmo jeito. Se encarada dessa maneira, a meditação pode ser percebida como uma perda de tempo. Para superar os 3 tipos de preguiça, aplicamos 4 diferentes antídotos. O primeiro é a convicção. Refletimos sobre nossa situação e pensamos nos benefícios da meditação. Examinamos o constante mal que poderíamos gerar não meditando e percebemos quanto sofrimento resulta da falta de plena atenção e a percepção. Por exemplo, podemos perceber como, em um momento de raiva, reagimos de modo que mais tarde nos arrependemos, desejando que pudéssemos ter nos contido. No budismo, falamos de 3 portões pelos quais produzimos efeitos kármicos: corpo, fala e mente. Podemos perceber o dano produzido pela falta de atenção, seja físico, verbal ou mental. Se a plena atenção e a percepção tivessem estado presentes, talvez não precisássemos nos arrepender das coisas destrutivas que fizemos, dissemos e pensamos. Atualmente, muitos psicólogos chamam a extrema raiva, a hostilidade e o ciúme de emoções tóxicas. No budismo tibetano, tais emoções denominam-se venenos, com um sentido semelhante. Hoje em dia, as pessoas podem ficar meio confusas sobre as emoções, porque às vezes ouvem que é bom se afirmar e ser alguém. Por outro lado, quando agimos de maneira agressiva, podemos ser punidos e humilhados. O mesmo se dá com o ciúme. Em algumas situações, se não mostrarmos ciúme, nosso parceiro poderá nos acusar de não o amarmos suficientemente. Mas em outras situações, uma exibição de ciúme poderá despertar acusações de possessividade. Todas essas emoções podem ter um efeito tóxico, sendo importante perceber como controlá-las pela prática da meditação, tornando-nos centrados e atentos.
Assim, precisamos desenvolver convicção, que é o primeiro antídoto. A convicção só poderá surgir se estivermos convencidos dos benefícios da meditação e do dano das emoções conflitantes sobre uma mente perturbada e confusa. Bom, só fazendo uma pausa aqui, a convicção de que a meditação ajuda, a gente obtém já no primeiro momento que a gente realmente senta e medita e traz essa paz para a mente, a gente já obtém essa convicção de que isso ajuda a gente no nosso dia a dia. E é aquilo que a gente conversou anteriormente, né? A gente vai perceber os benefícios da meditação na maneira com que a nossa palavra, o nosso corpo e a nossa mente reage às situações do dia a dia. E meditando, gente, a gente consegue lidar com isso com muito mais tranquilidade e sabedoria. Uma vez desenvolvida a convicção, devemos complementá-la cultivando a denominada inclinação. Se estamos realmente convictos do funcionamento da meditação e de que ela deve fazer parte de nossa prática, a inclinação para querer praticá-la surge mais naturalmente do que se nos faltasse convicção e encarássemos a meditação sem muita firmeza. Com a inclinação presente, pode-se aplicar o terceiro antídoto à preguiça, que é o vigor. Quando há convicção e inclinação, não é difícil entusiasmar-se com a prática da meditação. E uma sensação de vigor resulta facilmente do desenvolvimento da inclinação. Todo esse processo leva ao antídoto final, que é a flexibilidade de corpo e mente. Quando não meditamos, mente e corpo podem se tornar rígidos. A postura e expressão facial são rígidas, os músculos são rígidos e tensos. E a mente é, consequentemente, também muito rígida e inflexível. Com a prática da meditação e a aplicação dos antídotos, corpo e mente se tornarão flexíveis. Isso conduz ao desenvolvimento de um estado mental tranquilo. Acho que aqui foi até autoexplicativo, né? Mesmo porque a gente já vem do nosso papo anterior sobre meditação, então fica bem explicado. Podendo assim a gente passar para o segundo obstáculo, que é a desatenção. O segundo obstáculo ou falha é a desatenção, cujo antídoto é a plena atenção. Para desenvolvê-la, primeiro fazemos com que a mente se concentre em um objeto externo. Olha, tudo que a gente pratica, né, no chinês. Os meditadores são comumente aconselhados a usar um pequeno objeto, como uma pedrinha ou um pedaço de madeira, para ancorar a atenção. Após um período de tempo, o foco da atenção pode passar para a respiração. No início, podemos contar com a quantidade de vezes que respiramos, até 5, 50 ou outro número qualquer, e depois retroceder e começar a contagem de novo, repetindo o processo indefinidamente. Com o tempo, os processos mentais de pensamento e emoção que surgem na mente podem servir de objeto de meditação. Em todos os casos, o mais importante é não esquecer de retornar ao objeto de meditação quando percebemos que nos distraímos ou percebemos a atenção. Então, justamente é o que a gente aprende quando a gente começa, né? Que a gente utiliza um objeto como foco para ancorar a atenção e a lucidez da gente naquele momento. E quando o pensamento da gente foge dali, pensamentos vêm, não brigar contra eles, deixar eles virem
Não se ater a eles, deixar eles embora e trazer a mente de novo para o foco, para onde a gente está observando. Esse é o grande exercício da meditação no início. Claro que podemos praticar a plena atenção na vida diária, enquanto dirigimos, lavamos a louça, levamos o cachorro para passear, conseguimos concentrar a mente no que estamos fazendo. Também é considerado parte da meditação. Só tem que tomar cuidado na hora que está dirigindo, né? A gente tem que concentrar na direção. Então, o antídoto para desatenção seria a plena atenção, que é esse exercício de trazer a mente para o foco, né? O terceiro obstáculo é torpor e agitação. Torpor ou embotamento e agitação, e eles são contados como um, para ter, porque pode parecer que são opostos, mas eles são os dois extremos de um mesmo obstáculo, né? Para neutralizar essas duas tendências, aplicamos a percepção. Quando começamos a desenvolver e a cultivar plena atenção aos objetos externos, focalizando a mente na respiração ou numa pedrinha, e em nossos processos mentais, torna-se possível praticar a percepção. Sem plena atenção, é quase impossível notar esses dois obstáculos fundamentais à meditação, que é o torpor, o embotamento e a agitação. Mesmo sem nenhum pensamento perturbador surgindo na mente, nenhuma emoção forte e violenta presente e com uma aparência de calma, não há uma verdadeira sensação de clareza. A mente está embotada, o que pode levar a uma sensação de torpor e estupor. Ela é mais difícil de detectar do que a agitação mental. A incessante tagarelice e o diálogo interior e a interrupção de emoções que podem perturbar o estado meditativo. A percepção deve ser aplicada para detectar a presença do embotamento e da agitação mental. Bom, então, torpor e agitação é o que a gente mais sente, né? Principalmente quando a gente vem ou tenta meditar após ter se alimentado uma alimentação pesada, a gente sente, ou no final do dia quando a gente está cansado, então a gente tenta ceder ao torpor. Então, às vezes a gente pensa que está meditando e não está, porque meditação dentro do budismo não é não pensar em nada, não é ter a mente sem trabalhar. A mente, durante a meditação, dentro do budismo, é uma plena atenção, ela é lúcida, consciente do momento. Então, o tempo inteiro a gente está pensando, está exercitando essa lucidez, essa cognição, tá? É não se entregar a esse tipo de obstáculo que é o torpor. A agitação, e eu acho que é a mais comum, e é uma coisa assim, é o maior obstáculo que eu tive quando eu comecei a aprender meditação. Eu simplesmente não conseguia acalmar a minha mente. Quando eu sentava, milhões de pensamentos passavam. E quando eu conseguia trazer a mente para algum momento de calmaria, vinha o desconforto físico. Coçava o nariz, doía as costas, dormia a perna. Isso também é uma agitação mental. Porque quando a mente da gente está calma, tranquila, o corpo se assenta. A gente não vai ter desconforto
com a perna, com a coluna, com coceira no nariz, com piscar. Existem histórias de grandes meditadores que ficaram imóveis durante muito tempo, inclusive anos. E tem a história de um grande meditador que ele entrou para uma caverna para meditar e ele tinha aquele cabelo grande enrolado na cabeça e um pássaro fez um ninho na cabeça dele. Tá? Ele meditou por anos ali. É muito interessante. Compartilhar duas coisas que aconteceu. Que eu não consegui meditar. Uma foi fome, a outra foi excitação. Isso. E aí eu fui envolvido mesmo. Daí a importância de quando a gente, obviamente, se a gente toma ciência desses obstáculos e a gente observa assim, poxa, acontece com todo mundo, não é só comigo, tá? Então o que a gente pode fazer, né? Obviamente, se você quer ter um bom momento de meditação, não adianta ir para meditação com fome, não adianta ir para meditação com sono ou com sede, né? Então, escolhe um bom momento para você ir, onde você não vai sentir fome, não vai sentir sede, não vai ter vontade de ir no banheiro. Vai no banheiro antes, né? Toma água antes ou come alguma coisinha. E aí, as pessoas... existem também orientações assim, as pessoas que são muito dispersivas, que têm a mente muito agitada, né? Aconselha-se a fazer meditação após uma refeição, né? Porque a refeição pesada assenta a gente um pouquinho. Aquelas que têm tendência ao torpor, a dormir, então procura realmente fazer meditação, uma refeição mais leve. O ambiente também, a roupa que a gente usa, se está calor, a gente está com muita roupa, a gente vai sentir calor, então a gente tira um pouco das roupas pesadas. Se está frio demais, a gente se agasalha para não sentir frio, não sentir desconforto. Tudo que for perturbar a mente, tá? A gente tenta atenuar para poder não ter nenhum impedimento, né? A meditação. Você ia falar alguma coisa? Utilizar a meditação, então, após um episódio de estresse, seria bonito. Depende. Utilizar como método de relaxamento, no caso. Não, você pode usar a meditação como um objeto de relaxamento, mas vai além do relaxar, né? Não é só relaxar. Você tem que ir além disso. Utilizar a meditação para ir além. Então eu passei por um momento assim de estresse, um momento não só de estresse, mas de dor também, né? Dor física, dor mental. Então, você pode usar sim a meditação, mas para ir além, não só para relaxar, mas para compreender como a sua mente funcionou nessa situação. E a partir do momento que você entende como a sua mente funciona sob estresse, sobre as emoções venenosas, né, que são orgulho, ciúme, inveja, raiva, aversão, apego às coisas, né? A partir do momento que você entende como a mente funciona, como o ser humano reage, aí você vai além do relaxamento. Você vai para a compreensão. E isso vai fazer até com que você, em outras situações, saiba como lidar com isso. Porque enquanto a gente estiver nesse ciclo do samsara, certamente a gente vai ter situações assim na nossa vida. Até grandes mestres sofrem esses tipos de situações, só que eles têm sabedoria e conhecimento para lidar com eles. Porque a gente precisa de sabedoria e conhecimento. Uma sem a outra não funciona. E para que isso se torne efetivo, a gente precisa de praticar isso, botar isso em prática. Porque também não adianta a gente ter conhecimento de livro
e não saber utilizar isso, né? Daí, esses pequenos momentos de meditação todos os dias que a gente faz, um treinamento de trazer a mente para o foco, é o começo. Né? Bom, aí passamos para o outro, quarto, que seria a falta e excesso de aplicação. É quando a gente senta para meditar e fala assim, não, vou meditar. Eu não chego a lugar nenhum. Ou, ao contrário, que eu falo assim, vou fazer isso depois. Meditar faz bem, realmente estou precisando. Estou precisando tanto. Vou fazer isso depois, agora eu tenho que... A gente sempre tem uma desculpa, né? Tem sempre alguma coisa para fazer. O quarto obstáculo é a falta de aplicação, o que implica ser incapaz de aplicar os antídotos, 4 contra a preguiça, 1 contra a desatenção e 1 contra o embotamento e agitação. Temos de nos esforçar para usar esses antídotos sempre que for necessário. Então, para falta de aplicação, seria você reconhecer aonde que você está falhando e aplicar os antídotos que a gente falou aqui até agora, né? Na desatenção, a atenção, no torpor e agitação, se aperceber disso e tentar lidar com as situações que levam a gente ao torpor e à agitação, preparar legal um ambiente para meditar, a roupa, a postura, né? Temos de nos esforçar para usar esses antídotos sempre que for necessário. O quinto obstáculo é o excesso de aplicação. Após praticar a meditação por certo período, podemos descobrir que, mesmo sem necessidade, por puro hábito, continuamos nos valendo dos antídotos em vez de deixar a mente em um estado natural e de tranquilidade. Neste caso, o antídoto da equanimidade deve ser usado. Equanimidade seria equilíbrio, né? Nunca os dois extremos. Sempre o equilíbrio. É assim que os 8 antídotos se relacionam a 5 falhas ou obstáculos. Obviamente, a prática da meditação é um processo longo e árduo. Pode nem sempre ser muito agradável e não leva necessariamente a uma experiência permanente de felicidade. Nas palavras de Saraha, o famoso Mahasiddha é yogi, tá? É uma denominação de um yogi tântrico que faz práticas. Ele dizia que quando faço grande esforço e me concentro no objeto, fico agitado. Quando diminuo o esforço, domina-me o embotamento. É dificílimo equilibrar essas duas tendências. Quando pratico a meditação, minha mente fica perturbada. Assim, é preciso encontrar um equilíbrio ao fazer uso dos antídotos. Meditar é aprender a aplicar os antídotos quando necessário e não aplicá-los demais quando não são realmente necessários. Isto é algo que temos de descobrir por nós mesmos. Bom, com isso, a gente viu basicamente as coisas que mais perturbam a gente. E aqui, como nas palavras desse grande mestre, ele diz o seguinte, que se você pegar leve, né, com você mesmo, na hora que você está sentando para meditar, mas pegar leve, mas com disciplina e assiduidade, você vai chegar lá, entendeu? Os antídotos existem como um instrumento para ajudar a gente, né? E
se a gente usá-los com equanimidade, ou seja, com discernimento, com parcimônia, a gente consegue, né? E isso a gente vê no nosso dia a dia. Ok? Bom, alguma dúvida sobre isso? Que o texto está tão bonito, né? Está tão bem explicado. Eu vou deixar a próxima parte para uma outra oportunidade, porque já a próxima parte vem explicando quais são os estágios, né, do chinês. São 9 estágios, e aí a gente deixa para uma próxima oportunidade, porque não vai haver tempo suficiente para a gente dar continuidade, ok? Então, por hoje é só. Muito obrigada.